ao que está sentado sobre o trono. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje tivemos uma escola dominical onde tivemos falando sobre perguntas e respostas sobre os selos, né? Nós iniciamos a leitura da mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, e conseguimos chegar apenas até a primeira pergunta. E aconselhamos aos irmãos que não puderam estar, que possam assistir, né? E assim ouvir o que foi dito na escola dominical. A escola dominical é uma forma diferente de podermos trazer a palavra, a revelação. Conversamos, né? Como uma conversa, mas muito produtiva, né? E muitas coisas que temos falado, nós temos, através da própria leitura da palavra, tem sido esclarecido, né? O profeta disse que muitas coisas era dito propositalmente na mensagem O Desvelar de Deus, né? Para que assim as pessoas pudessem realmente, uns ficar e outros desistir no meio do caminho. E aí ele provou através da própria mensagem, O Desvelar de Deus, parágrafo 8, se não me falha a memória, em diante. E ele disse ali que Jesus Cristo operou desta forma. E por isso que os profetas também operavam desta maneira. E ele disse que muitas coisas ele dizia e as pessoas não conseguiam compreender. Ou compreendiam de uma maneira contrária e acabavam se afastando. Hoje, na leitura, a introdução que o profeta fez do Perguntas e Respostas sobre os selos, ele disse assim que se ele falasse tudo o que ele tinha visto, as pessoas teriam vertigem, né? Então, era dito de uma maneira pouco diferente, mas era dito nas entrelinhas, e as pessoas que eram predestinadas de Deus conseguiriam ver e enxergar. Por isso que muitos não compreendem o posicionamento que nós temos tomado frente ao que a palavra realmente tem nos dito, tem nos ensinado. Hoje nós aprendemos que muitas coisas que o profeta falava ali naquele tempo, ainda muitos dentro da era de Laodiceia, ou saindo já, Laodiceia havia acabado, mas ainda muitas coisas dos costumes laodicenses ainda permanecia, e até um momento, e você não vai encontrar ele dizendo em momento algum para que você parasse, dizê-lo abertamente. Mas nós ontem, na mensagem de ontem, na transmissão de ontem, quem estava conectado vai ver o profeta dizendo que nós estávamos em uma nova era e que não deveríamos trazer nada da era passada, né? Tínhamos que nos despojar, aquela era passada tinha que morrer, né? E não devia trazer nada de resto, não deixar nada de resto, não trazer nada dela para a era da frente. Está ontem na mensagem de ontem. Nós lemos que foi na mensagem, foi tanta mensagem que nós lemos ontem aqui, de referência, né? Mas está entre aquelas mensagens de 65. Nós lemos Festa das Trombetas, nós lemos Tentando Fazer um Serviço para Deus Fora da Sua Vontade. Depois nós lemos O Deus que é Rico em Misericórdia. Todas essas citações nós lemos ontem e demos o parágrafo. Então assistam ali, vocês vão ver o profeta dizer que a era de Lutero morreu, e que aqueles que estavam em Lutero, na era de Lutero, tinham que morrer para que pudesse nascer a nova era. E assim ele disse, na era de Wesley também, aqueles que estavam na era de Wesley tinham que morrer, a era tinha que morrer, as coisas tinham que morrer para que você pudesse entrar na era, porque ele disse que o mensageiro era enviado sempre no final de cada era. O mensageiro é sempre enviado no final de cada era. Então, quando nós vemos e enxergamos
que o mensageiro sendo enviado no final da era de Laodiceia, como que a era de Laodiceia estaria vigente até hoje? Fazem quantos anos que o profeta partiu? De 65, né, para 2024 tem 50 e quantos? Aquele dia nós falamos? 58 anos. E quase o tempo da idade do profeta. Né, o dobro, que acho que foi com 56, né? Morreu com 56 anos, o profeta partiu, ele nasceu em 2009, partiu com 56. Então já passou o dobro da idade dele. E a era ainda permanece? Então as pessoas não conseguem olhar, fazer essa conexão. Então pensam que ainda estamos dentro da Laodiceia, precisa trazer aqueles preceitos de Laodiceia e continuar naquela coisa. Porque eles queriam que o profeta falasse, tem que parar com isso. Mas precisa mais do tanto que nós temos lido e visto na mensagem. As entrelinhas, não é uma revelação que nós tiramos da nossa cabeça ou estamos inventando isso. E hoje pela manhã até nós chegamos a falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, mas está com uma nova mensagem agora? Mas agora então está com uma nova mensagem? Por que estão saindo com a nova mensagem? Ninguém está saindo com a nova mensagem. A entender o que nós estamos entendendo é lendo a própria mensagem que o profeta pregou. Nós não estamos aqui lendo nem um livro de almanaque, nem um livro teológico ou livro de qualquer outra pessoa. Nós não estamos aqui ouvindo pregações de pastores para poder nós ouvir os pastores e assim tirar nossas conclusões. De forma nenhuma. Mas o que nós temos feito? Lido cabalmente a mensagem. Da forma que Deus tem nos dado, nós temos lido. E a partir da leitura da própria mensagem, o entendimento nosso tem sido aberto. As pessoas esperando uma vinda do Senhor, quando a vinda do Senhor já é uma realidade, já se cumpriu. O que eu estou esperando hoje não é mais uma vinda do Senhor. Eu estou esperando hoje a ida. Não estou esperando a vinda. Porque até mesmo na mensagem o profeta diz que há uma diferença da vinda para a ida. Ele diz, a vinda não é a ida. Vocês estão me entendendo? A vinda não é a ida. A vinda sucedeu lá em 63, mas e a ida? Estamos aqui ainda aguardando o quê? O posicionamento daqueles que atrasado ainda se posiciona. Mas Jesus Cristo disse que nenhum daqueles que o Pai havia lhe dado pereceria. Então tem que haver um posicionamento como indivíduo. É um posicionamento como indivíduo. E esse posicionamento como indivíduo não é igreja. Não é igreja. Deus sabe. Eu discordo completamente que o posicionamento de um verdadeiro eleito é igrejismo. Não. O posicionamento do verdadeiro eleito é frente à palavra, da forma que ele tem encarado a palavra, da maneira que ele tem se posicionado pelaquilo que Deus tem falado para ele. Então isso vai fazer com que nós possamos, subir daqui. Não é igreja lotada, não é isso, não. É posicionamento individual. Posicionamento. Perguntaram ao irmão Branca, está lá na pergunta e resposta. Irmão Branca, a noiva se reunirá em um lugar para subir? Ele disse, não. Amém? É isso? Quem já leu isso? A igreja estará reunida em um lugar para poder subir? Ele disse, não. Porque a subida é individual. O posicionamento é individual. Podemos subir como um conjunto, vai subir, sim, mas a subida é individual. Cada um. Por isso que a parábola do arrebatamento fala, estarão dois numa cama, será levado um, deixado o outro. Não vai ser grupo. Os dois estão ali congregando no mesmo lugar e às vezes vai ficar. É de dia. É dia. Então, são situações indivíduo. Então, qual que é o segredo então? O segredo é se posicionar pela palavra. Buscar cada vez mais e mais compreender os mistérios de Deus. Não rituais, tá? Não dogmas. É parar frente à palavra e dizer, eu creio. Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Posso não entender, muitas coisas eu não entendo, mas eu creio de todo o meu coração. Amém? Vamos todos nos colocar de pé.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo dizendo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Temos aprendido grandes coisas com Paulo. Ontem, na escritura que nós lemos aqui, foi que ele disse que ele conhecia em parte, e em parte ele profetizava, mas quando viesse o que é perfeito, aquilo que era em parte seria tirado. Depois, em 2 Coríntios, ele vem e diz que ele olhava para a palavra como um enigma diante de um espelho, né? Mas quando o véu fosse tirado, eles veriam face a face a Deus. Então, aqui ele vem e nos diz para que ele não se exaltasse na excelência das revelações, porque dos mensageiros das 7 eras não houve um, até a 7ª era, até a 6ª era não houve um que tivesse mais revelação da palavra, mais visão do que Paulo, até porque Paulo era um profeta. Mas quando chegou o mensageiro da 7ª era, esse já era um profeta. Então esse tinha a revelação das revelações. Inclusive o profeta posicionou Paulo como um mensageiro, primeiro mensageiro das eras. Então Paulo diz assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo tinha uma fraqueza, a fim de não me exaltar. A fraqueza que Deus havia permitido na vida de Paulo para que ele não se exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Quer dizer, 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquilo dele. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Se você tem uma fraqueza, lembre disso. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aqui já Paulo muda, né? Aqui ele estava dizendo, para que ele não exaltasse, tinha um mensageiro de Satanás para esbofetear, para que ele não se exaltasse. Mas aqui ele já está dizendo, quando Deus disse para ele que a graça dele bastasse e que Deus se aperfeiçoava na fraqueza, então ele diz: então, me gloriarei de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso é tremendo, né, irmãos? Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Ué, mas você vai gostar de estar no pecado? Não, não é gostar de estar no pecado. É saber que mesmo através da fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ontem nós viemos aqui, foi hoje pela manhã, né? Satanás sempre vai nos acusar, sempre vai procurar nos acusar de nossas fraquezas, para fazer nós parar. Mas que nós lembremos disso. 2 Coríntios capítulo 12, lembre disso. Satanás também tentou, através das fraquezas de Paulo, fazê-lo parar, mas ele não parou. Deus revelou para ele que Deus era aperfeiçoado através das fraquezas. Por quê? Porque quando Deus nos liberta daquilo, mostra o poder de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade que tens nos concebido, ó Pai, mais uma vez nesse dia, de estarmos aqui na tua presença, ó Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa ser estendida sobre cada um de nós, ó Pai, sobre nossas fraquezas, nossas debilidades, ó Deus bendito, as circunstâncias que muitas vezes imperam em nossas vidas para nos afastar da tua presença. Mas, ó Pai, quando nós nos sentimos fracos, ó Deus, e olhamos para a tua palavra, então nós vemos que isto há tudo um propósito em nossas vidas, e que tu estás cuidando de tudo em nossas vidas. Tu tens olhado para nós, porque nós somos a sua menina,
E ai daquele que levantar um dedo contra a menina de Deus, a menina dos olhos de Deus, e nós somos esta menina, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por poder compreender isto e saber que Tu nos escolhestes desde antes da fundação do mundo como um tabernáculo para que pudesse habitar dentro de cada um de nós. E através aí de dentro, desde o coração, controlar a todos os nossos sentidos, ó Pai. Nós te agradecemos. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, que romperam as dificuldades, as tentações, ó Deus, do dia presente que estamos vivenciando, ó Deus, para estar aqui, para termos este companheirismo em torno desta mesa, deste alimento espiritual ao seu devido tempo. E aqueles através da internet estão, ó Pai, rodeados de circunstâncias. Quantas coisas estão aí através da internet para tirar a atenção deles, mas eles destinaram este tempo para também ouvir a sua voz e ter esta comunhão com cada um de nós, ó Pai. Ajuda aos teus filhos, ó Pai, ouça o nosso clamor. Esta é a nossa oração, ó Pai, os nossos pedidos. Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por tudo e para sempre. Amém e amém. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua glória, de sua graça, aleluia. Cante com todo o seu coração, esse é um louvor, é uma oração para Ele. Quando você se identificar com a letra desse louvor, você vai entender a profundidade que tem esse cântico. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Conheço que não sou como deveria ser, mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser, mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande
grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me transladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Aleluia! É a graça soberana de Deus por cada um de nós. Adoremos ao Senhor. Fique à vontade, irmão. Muitos profetas e justos desejaram viver o tempo em que vivemos, o tempo do arrebatamento. Mas Deus nos escolheu para cumprir sua promessa principal, a colheita do grão original. Quando a plenitude de Cristo volta à terra e chama os eleitos, redime os elementos de todas as eras. Eles se levantarão na ressurreição para a gloriosa reunião. Com nós estamos vivos, já reunidos pelo alarido. O mesmo Senhor nos trouxe perfeição. A trombeta de Deus soará e a noiva subirá ao encontro do Rei. A estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Ora vem, Senhor Jesus, toma-me para
vamos convidar a irmã Aldre a passar à frente, louvar ao Senhor. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles. Vinda a eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá os pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam, os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles. Vinda a eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá os pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. A noiva, a palavra já estava lá no princípio com Ele, o Logos que se desprendeu de Deus, um dia a carne se fez, seu lado ferido jorrou água, sangue e espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos. Quando estava lá os pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me desse amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, Ele venceu por mim, e o livro abriu, Ele venceu por mim. Glória a Deus. Como havia
dito hoje pela manhã, né, que veio um desejo no coração de nós estudarmos a mensagem com o tema Apocalipse capítulo 4. O profeta pregou 2 mensagens com este tema, parte 1 e parte 2. E ele pregou esta mensagem após as eras. Ele pregou Apocalipse capítulo 1, primeiro, antes dele pregar as eras. E este Apocalipse capítulo 1 é a mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo, com o tema. Se você tiver aquela mensagem, que na capa tem a foto de Jesus, aos 33 anos, a pintura de Hoffman, naquela mensagem tem por tema a revelação de Jesus Cristo. Na tradução de Goiânia é Apocalipse capítulo 1. É a mesma mensagem. Das gravações da voz de Deus, a revelação de Jesus Cristo também são a mesma mensagem. Mas, depois que ele pregou Apocalipse capítulo 1, ele entrou nas eras. Apocalipse capítulo 2 e 3. Foi o que nós estudamos. Encerramos, creio que na quarta-feira, o resumo das 7 eras. Estudamos o livro, uma exposição das 7 eras. Mas aí eu tomei esta mensagem, e eu tinha aqui na biblioteca, eu tenho, né, na minha biblioteca, Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. Então vamos indo da medida que o Senhor puder nos dar, nós vamos agradecendo a Ele pela porção que Ele possa nos dar nesta noite. Esta mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, o profeta pregou no 31 de dezembro de 1960. Ele iniciou as eras logo no início de dezembro. E essa aqui ele pregou no dia 31 de dezembro de 1960. Pouco, no dia da virada do ano, né? E ele diz aqui no parágrafo 16, ele diz assim: agora eu vou ler do 16 em diante, porque antes ele dá apenas os avisos locais ali. Apenas os avisos locais. Nós já lemos esta mensagem, eu tenho anotado aqui, em 2012, nós lemos ela. A primeira anotação que eu tenho é de 2012, eu não sei se nós já lemos ela aqui outra vez, em 2012. Nós a lemos, mas a lemos da Escritura em diante. Mas aqui tem uma coisinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. No parágrafo 16, eu estou usando a tradução de Goiânia. No caso, então, vocês podem, pelo celular, se gostam de acompanhar a leitura, podem ler através do busca. No parágrafo 16, ele diz assim: eu estou encarando um ano novo, e eu mesmo, somente Deus sabe o que o futuro nos espera. E nossas decisões têm que ser tomadas imediatamente. Temos todas as nossas coisas para o ginásio lá em cima. Estou pronto agora para convites e coisas internacionais ao redor do mundo, para ver onde o Senhor nos guiará. Certamente rogo as suas orações, orar com todo o seu coração para que Deus nunca me deixe enganar. Se há algo que eu desejo ser, é ser sincero e nunca ser iludido. E agora, ter um bom ano. Muitas vezes as pessoas não compreendem, e quando elas dizem: irmão Branca, você não vai aos lugares como você costumava ir, e como esses outros ministros fazem, e tem todo... Eu aprendi uma coisa, que aprendendo uma lição de nossa Bíblia e do nosso Senhor, que Jesus não era um exibicionista. Ele tinha falta disso. Ele tinha falta disso. Ele não tinha um encenador a bordo, de modo algum. Veja, ele não era exibicionista, de modo algum. E eu não creio que os seus discípulos sejam exibicionistas. Eles nunca fizeram a si mesmos encenadores. É aí onde eu penso que perdemos o barco muitas vezes hoje. Talvez isso seja apenas a minha própria ideia. Pois, quando temos que fazer um grande movimento,
a respeito de tudo. Você sabe por quê? Eu acho que isto parece mais que uma questão de show do que de santidade. Você observou na vinda do Senhor, aqueles que realmente o receberam, era Simeão. Ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele, mas ele estava procurando pelo Senhor. A cega Ana no templo, João Batista no deserto, e aquele João saiu para o deserto aos 9 anos de idade, nunca apareceu novamente até que estivesse com 30 no deserto. E um homem como aquele que secretamente cria e se mantinha humilde, estava esperando pela vinda do Senhor, e eles nunca fizeram de suas reuniões grandes movimentos e colocaram grandes anúncios. A hora, o tempo, e os programas de televisões e tudo bem com aqueles que queiram fazer isto desta forma. Mas, para mim, isso não parece com o Espírito de Cristo. Eu sei que uma vez seus irmãos lhe disseram: você faz esses milagres e coisas porque você não sobe aqui para Jerusalém? Estamos subindo para a festa da Páscoa. Chame Caifás, o sumo sacerdote, todos aqueles, e os faça saber. Faça isso diante deles assim, para que eles possam ver tuas obras. E agora veja, porque você está envolvido em um bando de pescadores, e outros aí embaixo no rio, e aquelas pessoas de classe baixa, o que? Por que você não sobe até aqui e deixa o mundo ver isto? Por que o profeta está falando sobre isso? Estamos saindo das eras. Disse Jesus: vossa hora é sempre, minha hora não tem chegado. Vem. João, uma vez foi, João Batista, as escrituras falaram de sua vinda e disseram: quando ele vier, pois, ora, Isaías disse, cerca de 712 anos antes dele nascer, haverá uma voz de um clamando no deserto, e ele diz: todos os montes saltarão como cordeiros, todas as folhas baterão palmas, os lugares altos se aplanarão, e os lugares baixos ficarão altos. Profecias tais como esta, o que você pensa dos ministros daquele dia, quando eles apanharam aquilo, eles devem ter dito: que coisa, quando aquele grande profeta vier, todos o conhecerão. Deus simplesmente abrirá a cobertura do céu, os corredores do céu descerão, uma carruagem de fogo descerá, e uma banda angelical o guiará até a terra. Quando ele veio, ele era um velho pregador, de face peluda, com um pedaço de ovelha, pele de ovelha enrolada em seu corpo, com um pedaço de couro de um cinto, como um cinto. Provavelmente nunca tomou um banho. Já pensou? Provavelmente nunca tomou um banho. Cada 3 ou 4 meses, saiu ali no deserto, veio de pé, com lama na altura dos joelhos, pregando: arrependei-vos, pois o reino do céu está à mão. Ele nunca foi a nenhuma cidade. Se alguém quisesse ouvi-lo, eles tinham que ir até o Jordão para ouvi-lo. Eles não queriam. O que ele fez? Ele sacudiu a nação, ele sacudiu o mundo. Ali estava acontecendo um abalo sobre a qual as pessoas nada sabiam. Quando Jesus veio, ele nunca apresentou a si mesmo no meio de grandes nobres. Ele veio para os seus, ele veio para aqueles que estavam buscando por ele. Aleluia! E é aí de onde vem o abalo. É isto que ele faz hoje. O Espírito Santo vem para aqueles que Deus tem chamado. Há um grande abalo entre os eleitos. Grande. Coisa poderosa acontecendo. Mas o mundo nada sabe sobre isto. Eles acham toda esta grande coisa florida, programas radiofônicos ao redor do mundo, televisões, edifícios de $1 milhão e tudo mais, que estas são as coisas. Isto é o que é grande. Isto é tolice na visão de Deus. Deus não olha para as grandes coisas. O que o homem chama de tolice, Deus chama grande. E o que o homem chama de grande, Deus chama tolice. Aprove a ele, através da loucura da pregação, salvar aqueles que estavam perdidos. Aleluia.
Agora, João, o que você acha que eles disseram? Tem um velho fanático ali fora, um velho sujeito com a face peluda, veio lá do deserto com pele de carneiro em volta ao seu redor, e ora, ele está de pé na lama, descalço, ali fora ao lado do Jordão, e se comportando de maneira estranha ali. Quem já ouviu tal coisa com esta? Quando Jesus veio, um Messias, nascido ali em um estábulo, em cima de um monte de palha, e o gado mugindo ao redor. E você quer dizer que, como uma mãe, legítimo como seu pai, a mãe ficou grávida antes mesmo de se casarem? Ora, ele havia nascido fora de um matrimônio santo? E aquele sujeito? Ó, que coisa! Vem, mas isto era grande. Eles apenas não o conheceram. Vem, eles não o conheceram. E do mesmo modo é o evangelho hoje. As pessoas esperam um grande movimento, e não vai haver um grande movimento. Deus precisou fazer o quê? Diminuir. Vai diminuindo, vai diminuindo, 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 diminuindo. E do mesmo modo o evangelho hoje, grande, e o evangelho está sacudindo, como ele nunca sacudiu antes, mas ele está sacudindo no remanescente. No remanescente, não é multidões. Isto é correto. Preparando-os. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele disse aos seus discípulos: não sigam pelo caminho dos gentios, mas vão às ovelhas perdidas de Israel, e quando forem, aquele que vos receber, me recebe. Quando entrarem em uma cidade e eles não lhes receberem, sacudam o pó de seus pés e vão embora. Verdadeiramente vos digo, serei mais tolerante com Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que serei com aquela cidade. E cada uma daquelas cidades que recusou aqueles homens está em cinzas hoje. Cada uma que os recebeu está firme como as estrelas. Isto é correto. Veja, ele leva muito tempo para responder, mas Deus responde. Não se preocupe, eu não chego a começar isto. Eu nunca entrarei em Apocalipse. Eu quero vê-lo, olhar em sua face, ali cantar para sempre da sua graça salvadora. Nas ruas da glória, deixa-me levantar a minha voz. Quando tudo passar e em casa, por fim, regozijaremos. Eu gosto disso. Vamos inclinar nossas cabeças apenas. Eu gostaria de ficar de pé antes de fazê-lo. E eu penso, a Bíblia diz: quando levantares orando, perdoe. Quantos aqui têm um pedido que você gostaria que ele fosse conhecido através de um levantar de mão? Recordem, Deus vê isto. Ele sabe tudo a respeito disso. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Tua santidade divina, no nome do Senhor Jesus, esse todo suficiente nome que foi dado aqui entre os homens, que mesmo as famílias no céu e na terra são todos chamados Jesus. E oramos, Senhor, que Tu recebas nossa ação de graça primeiro, para começar neste ano que está acabando. Enquanto nós estamos anunciando no culto nesta noite, anunciando isto com louvor, estudando a Tua palavra, e sabendo o que o assim diz o Senhor significa. Quantas coisas poderíamos anotar em um papel pelas quais agradecemos? As pequenas, apertadas fugas que tivemos neste ano, onde Satanás teria sufocado nossa vida, mas Tu ainda não terminastes conosco. Então ainda continuamos, cremos, Senhor, que apenas nascemos e fomos criados neste mundo para honrar e glorificar a Ti. E oramos, Pai, que Tu nos perdoe de cada transgressão e de cada erro que cometemos na jornada, que possamos esquecer nossos erros nesta noite, enquanto os confessamos, aleluia, sepultando-os no mar do esquecimento, no nome do Senhor Jesus, para nunca desenterrá-los novamente, mas agora seguindo em direção a esta marca, para aquele varão perfeito, Jesus Cristo, conceda isto nesta noite, Pai, enquanto teus servos falam, cada um deles, que Tu os possam ungir com o Espírito de vida, e que eles possam pregar como nunca o fizeram antes,
e trazerem as mensagens para a igreja nesta noite. E estamos aqui reunidos sob este pequeno telhado, pois estamos agradecidos por isso, Senhor. Estamos agradecidos por termos o fogo aquecedor ao lado do qual nós nos assentamos, pelo teto em cima de nossas cabeças. Isto é tudo o que é necessário, pois os nossos tesouros não estão neste mundo, estão no mundo que há de vir. Deus, estamos repousando ali, em cima, onde cremos que os ladrões não podem arrombar e roubar, e a traça não corrói, pois nossos tesouros são a vida eterna. E oramos, Pai, que Tu nos permita alimentar naquilo por todos os dias de nossas vidas. Faça-nos servos dignos. Tire todo o mal de nós, Senhor, todo o passado. Possa que toda raiz de malícia, toda a amargura possa ser tirada de nossas vidas, para que possamos ser humildes e dóceis diante de Ti. Conceda isso, Senhor, que possamos ter o maior ano que já tivemos. Este próximo ano, conceda isso, dê-nos agora nessa noite de Tua palavra, enquanto esperamos por Tuas mensagens, no nome de Jesus oramos, amém e amém. Agora está um pouquinho difícil para eu ver aquele relógio ali, e eu não quero manter meus irmãos esperando, então tentarei apressar o mais rápido que puder, esclarecer esta parte. Talvez, se não terminarmos, então amanhã, de manhã, tentaremos talvez continuar, se o Senhor permitir. E então, se o irmão Neville não descer, ou seja, o que for, bem, então eu tentarei, o Senhor permitindo, estar aqui e levar adiante o culto da escola dominical. Agora, não esqueça agora, ore, a única maneira, alcançar um lugar mais alto. Ore, a oração da fé trará as bênçãos de Deus. Esta é a única maneira através da qual você alguma vez fará isto. Vamos cantar juntos? Vamos realmente ouvir isto agora? Nós temos tempo suficiente. E ore, é a única maneira para alcançar um lugar mais alto. Ore, a oração da fé trará as bênçãos de Deus. Amém. Então, se a oração da fé faz descer as bênçãos de Deus, vamos continuar orando. Estou tão contente nesta noite por termos novas faces no reino de Deus, que não estavam no ano passado. E eu apenas continuo a orar para que mais e mais sejam acrescentadas o tempo todo. E nem a metade ainda foi dito do que será do outro lado. Agora vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse. Alguém precisa de uma Bíblia? Nós temos algumas Bíblias aqui em cima. Se você gostaria de nos acompanhar, correto? Um dos cooperadores vem agora. Nós simplesmente temos uma fileira de Bíblias aqui. Um dos administradores, cooperadores ou alguém, vem até aqui imediatamente. Irmão Zabli, deixe vir mais um também. Se você deseja levar os dois lados, nós desceremos o corredor. A qualquer um que deseja uma Bíblia para acompanhar conosco, ora, apenas apanhe uma e entregue para alguém que a deseje. Queremos que você abra agora em Apocalipse capítulo 4. E agora, se você está sentado atrás e deseja vir aqui para frente, nós simplesmente temos espaço suficiente nesta noite para você vir para cima. E sintam-se confortáveis. E entre imediatamente na lição e me ajude a lê-la. E estude enquanto seguimos juntos. Tem lugares aqui em cima e vejo um casal se aproximando. Tem 2 lugares bem aqui. Aqui tem um para aquele que está sozinho, bem aqui atrás. Agora, quantos gostariam de nossa lição que acabamos de ter, a lição do 8º dia, sobre as 7 eras da igreja? Obrigado, me faz sentir bem, porque eu mesmo realmente obtive uma grande bênção delas. O 8º dia, Apocalipse capítulo 4. Agora, nesta noite, com o capítulo 4, estamos deixando agora... João havia falado a era da igreja de Laodiceia. E nesta era da igreja de Laodiceia, foi a era da igreja mais confusa de todo o restante delas. E descobrimos a coisa mais patética na última parte da era da igreja de Laodiceia. Jesus de pé do lado de fora, de sua própria igreja, onde ele havia sido colocado para fora, batendo na porta, tentando entrar de volta. Não é isto pecaminoso? Eu acho que esta é uma das escrituras mais patéticas que eu já li. Jesus, fora de sua própria porta, e sua igreja o havia colocado para fora, e ele estava tentando voltar apenas para salvá-los.
Qualquer homem que abrir, me deixar voltar para minha própria casa, eu cearei com ele e ele comigo. Não é isto tocante o Deus do céu, colocado para fora de sua própria igreja, através de seus credos, denominações e a forma que eles estavam agindo e colocando para fora, o colocou para fora e o colocaram para fora da igreja, aceitaram seu credo. É a mesmíssima coisa como foi no dia que Jesus foi crucificado. E aconteceu que quando eles aceitaram Barrabás, um assassino, e crucificaram a Jesus, soltaram um assassino no meio deles, que foi provado ser um assassino, e aceitaram e rejeitaram a Jesus Cristo, o único que poderia lhes dar vida. E esta é a mesma coisa em cada denominação. E na denominação pentecostal que tem hoje, eles se alimentam daquelas denominações, morrem assim que se denominam. Nunca houve nas páginas da história, que já alguma vez se denominou e que fez qualquer coisa que não morresse imediatamente. Todos os sinais, maravilhas, dons, os deixaram. Tudo mais, tão logo que eles se denominaram, e em vez de aceitar o Senhor Jesus para lhes dar vida, eles voltaram imediatamente, soltaram Barrabás no meio deles de novo. Não é isto algo horrível? Não é de se admirar que Deus tenha sido colocado para fora de sua igreja e está de pé batendo na última era da igreja, tentando entrar. Agora encontramos que Apocalipse está montado em 3 partes. A primeira são os primeiros 3 capítulos, pertence à igreja, a mensagem, o anjo, aos anjos da igreja, e então ela desaparece bem ali, no 3º capítulo. Não aparece novamente até o capítulo 19. No capítulo 19, ela retorna. Entre este tempo, Deus está tratando com os judeus. Subindo no Apocalipse capítulo 3. Subindo no Apocalipse capítulo 3. Então Deus para de tratar com os gentios, vai tratar com os judeus. Agora, nesta noite, nós deixamos, entre este tempo, Deus está tratando com os judeus. Então, dali em diante, está entre a vinda da grande cidade de Jerusalém e o selamento do povo de Israel, e assim por diante, no fim do tempo. Agora, então nesta noite, deixamos, imediatamente após isto, João tinha visto na ilha de Pátimos. Quantos recordam a que distância Pátimos estava do litoral? A que distância estava? Cerca de 30 milhas. Isto é correto. Da costa. A que distância estava isto ao redor de Pátimos? Você lembra um pouco de geografia? Cerca de 15 milhas ao redor. E ela era usada como um exílio pelos romanos. Os prisioneiros eram colocados ali. E João foi para ali por causa de quê? O que ele havia feito? Ele havia roubado algo? Não. Bem, era ele. Eles o colocaram ali porque ele estava perturbando as pessoas e fazendo algo mal? Não. Porque ele estava ali. Por causa da palavra de Deus e de seu testemunho, por pregar o evangelho. Pode alguma coisa acontecer ao cristão sem ser para o bem? Não, não. Então, por que Deus o deixou sozinho naquela ilha? Para nos dar este livro de Apocalipse. Vejam, Deus simplesmente pode jogar areia nos olhos do diabo qualquer hora que ele desejar. Deus pode jogar areia nos olhos do diabo qualquer hora que ele desejar. Ele não pode? Amém. Ele simplesmente pode. Eu simplesmente o amo, porque eu não tenho que ser esperto. Veja. Agora, se eu fosse esperto, eu provavelmente esqueceria tudo a respeito disso, porque eu sei que ninguém pode ser tão esperto quanto ele. Então eu apenas, seja o que eu tenha, eu me rendo a mim mesmo, a ele, e vejo o que ele diz para fazer. Isto é tudo. Às vezes, isto é bastante contrário à forma que eu penso que seja. Mas eu sei, se ele está me guiando,
ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, eu não. Então eu apenas o deixo fazer. Veja você, então eu apenas, é isto, irmão Neville, correto? Sim, Senhor, apenas deixe-o fazer, vem. Este é o único que sabe o que está fazendo, eu não, vem. Então eu apenas não tento fazer grandes floreios e coisas, eu apenas humilho a mim mesmo e digo, aqui estou, Pai, a qualquer hora que tu me quiseres, então apenas sigo adiante assim, e isto sempre sai bem. Então, João, nós não teríamos um livro de Apocalipse se não tivesse sido por João. João não tivesse ido para a ilha. Aquela foi a maneira de Deus de nos dar o livro de Apocalipse. Ele ficou ali, e eu penso, por cerca de 3 anos, em andamento com o livro, escreveu o livro de Apocalipse. Agora, então quando deixamos no final do convite, no verso 22 do capítulo 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, começando com o capítulo 4, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós vamos tomar isto, verso por verso, e eu tenho várias escrituras anotadas aqui, em um caderno delas, e eu não sei até a que ponto entraremos nisso, que o Senhor possa nos guiar agora. Observe agora, a palavra é, depois destas coisas, depois da era da igreja, tudo isto de agora em diante, agora acontecerá na terra depois do rapto da igreja. Veja, depois do rapto, isto voltará agora para apanhar Israel, depois da era da igreja, depois das eras da igreja, e a igreja nunca aparece novamente até Apocalipse capítulo 19, quando ela retorna com seu noivo. Louvado seja Deus pelas bodas. Vamos simplesmente ler isto. Você gostaria de ler essas escrituras enquanto seguimos? Correto, vamos abrir em Apocalipse 19, correto? Senhor, Apocalipse 19, vamos começar com o versículo 7, Apocalipse 19, é aí quando a igreja aparece novamente, nunca aparece outra vez até capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Eu poderia pregar sobre isso até meia-noite, e não dizer nem a metade disso. Veja, sua esposa havia se aprontado. Charlie, Nelly, e todos vocês, exatamente o que estávamos falando lá embaixo, e Rodney, e outro dia, quando Eliseu jogou aquele manto sobre Elias, ou melhor, Elias o colocou sobre Eliseu, ele voltou e tomou novamente e colocou sobre si mesmo e andou com ele sobre si até atravessar o Jordão, e foi para o monte e entrou numa carruagem e deixou cair de volta. Quando um cristão é primeiramente salvo, sua fé está direcionada a Cristo, então ele mesmo tem algo a fazer. Ele tem que fazer a coisa seguinte: santificar-se a si mesmo de todos os hábitos imundos, colocando de lado cada peso, se aprontando. A noiva tem se aprontado. Me faz lembrar de uma pequena história, eu simplesmente devo contá-la antes de continuar. Lá no oeste aqui, há algum tempo atrás, muitos anos, ali havia esta grande companhia de embalagens Armor Shift. Como eles fazem, eles saem ali, compram gado e compram as fazendas, e elas custam muito dinheiro, e compram todas as fazendinhas, e tem milhões de alqueires de terra assim, correm com este grande bom gado Hereford em seções de propriedade deles, tem sua própria linha de ferro e coisas que trazem o gado de um pasto para o outro. E a Armor Shift possuía uma grande fazenda, e um dia ele tinha um capataz ali, ou superintendente, que era da fazenda, ele tinha cerca de 4 ou 5 filhas,
E eles descobriram que um dos grandes irmãos, Armor, não irmão, mas filho, ia visitar a fazenda. E ele era um jovem solteiro, e todas aquelas garotas com certeza iriam seduzir este rapaz, tão logo que ele chegasse. Então todas elas estavam se aprontando e deixando tudo preparado. Quando ele chegou ali, elas foram encontrá-lo e se vestiram no limite do dia, com seus vestidinhos, com suas franjas, e 44 em cada quadril, e seus chapéus atrás da sua cabeça, você sabe, e elas iam à moda do oeste, e cada uma dessas garotas iria pegar, uma delas iria fisgar este rapaz. E elas tinham uma priminha ali, que sua mãe havia morrido, seu pai tinha morrido, e era uma prima, e ela era quase a escrava de todos que estavam ali. Todo o trabalho sujo, ela tinha que fazer, lavar a louça e tudo mais. E ela não tinha roupas, e ela tinha que vestir roupas usadas. E então, quando se aproximou o tempo da chegada do rapaz, todas elas subiram em suas carruagens, foram descer a estação, onde elas foram recebê-lo. Deram tiros, seus cavalos relinchando e tudo mais. E eles o trouxeram para a fazenda, e naquela noite eles fizeram um grande baile. E eles subiram ali em um monte de feno e na cerca do curral, e eles cantaram e dançaram durante toda a noite. E ele ficou ali por 2 ou 3 dias. Esta priminha, agora eu vou comparar isso com algo agora. Nossas primas, que estão todas bem vestidas, grandes pináculos, excelentes igrejas, parece que se há qualquer nome sujo, isto tem que ser dado aos pentecostais. Algo que seja errado, eles fazem coisas erradas também, mas nunca se ouve a respeito disto. Veja você, eles são clássicos. Então eles não ouvem a respeito daquilo. Mas deixe algum ministro pentecostal cometer algum erro uma só vez. E, irmão, eu lhe digo, eles colocarão aquilo em cada jornal através do país. Sim, Senhor. Deixe algum irmão pentecostal orar por uma criança e ela morrer. Cada jornal no país conspirará. A cura divina é fanatismo. Bem, então, por que não colocar no jornal todos os casos que os médicos perdem? O tempero para a gança é o mesmo para o ganso. Bem, então, se eles fizessem isto, eles não teriam espaço suficiente nas colunas do jornal para citar todos os mortos. Se eu saísse por aqui, no cemitério, e dissesse, todos que morreram por causa de cura divina, fiquem de pé. E então dissesse, todos que morreram, todo o tratamento médico, fique de pé. Sobre o tratamento médico, fique de pé. Seria 1 para 1 milhão. É exatamente isto. É isto. E isto é exatamente correto. Então, se eles vão criticar um, critica o outro. Isto é correto. Mas eles matam milhões por ano com remédios e operações, e você nunca ouve uma palavra a respeito disto. Vem? Então esta mocinha, ela tinha todo o trabalho duro para fazer. Então de repente o rapaz, certa noite quando o jantar havia acabado, e eles já haviam dançado, e cada uma daquelas garotas havia se embelezado toda, você sabe. E esta pobre mocinha teve que vestir o seu pequeno velho, vestido esfarrapado. E certa noite ela estava sentada na varanda da bagunça, depois que o jantar havia terminado, e ela tinha que lavar a louça, e ela correu para o quintal, nos fundos, para jogar água, para jogar fora a água da louça. Vem? Quando ela passou ao redor da cerca do curral, ali estava ele, inclinado na cerca do curral. Ele disse, oi! Ela ficou com tanta vergonha, porque aquele era o rapaz do superintendente, o filho do proprietário da fazenda, e ela deixou cair os pratos, cair a panela. Então, ele nem observou que ela estava tão esfarrapada. Ela começou a se afastar, com seus pés descalços, olhando para trás assim. E ele se aproximou dela e disse, não tenhas medo de mim. Disse, eu desejo lhe dizer algo. Ele disse, eu vim aqui para um propósito. Eu vim para encontrar uma esposa. E disse, tenho procurado por todas as partes. Disse, eu não queria me casar com nenhuma das garotas da cidade. Eu desejo obter uma que creio ser uma verdadeira esposa. E disse, de todas que já vi, tenho observado você por aqui. E descobri através de outras fontes que você é uma prima. Disse, isto é certo, Senhor. Disse, eu quero te perguntar uma coisa, você se casaria comigo? Ora, ela não sabia o que fazer.
ela ficou tão cercada, ela não sabia como responder ao homem. Eu posso quase imaginar como ela se sentiu. Você não pode? Quando eu era um pecador, não prestando para nada, filho de um embriagado, Jesus Cristo disse: eu quero você para mim. Aleluia. Como ele poderia alguma vez vir para alguém como eu? Como ele alguma vez poderia dizer: eu lhe darei um lar no céu? Como ele poderia alguma vez dizer: eu te salvarei? Tal perdido como eu? Como poderia isso ser? Mas ele o fez. Ela disse: Senhor, eu não sou digna. Eu não poderia ser uma esposa para um homem como você, disse, porque você está acostumado com grandes coisas e eu nada sei sobre elas. Sou pobre. Ele disse: mas você é a minha escolha. E não foi bom quando Jesus lhe disse aquilo? E não foi bom quando Jesus disse aquilo? Amém. Você sabia que não era digno de ser um cristão? Você ali, não havia nada que alguma vez você poderia fazer, mas ele não é nada. Ele apenas te escolheu. Ele é a sua bondade. Por sua misericórdia que ele te escolheu. Você não o escolheu. Você sabe, ele te escolheu. Isto é correto. Ela disse: eu não. Ela disse: não olhe para as suas roupas. Eu não olho para as suas roupas. Eu olho para o que você é. Ele disse: você casa comigo? Finalmente o acordo foi feito. Ele disse: daqui a 1 ano eu retornarei. Esteja pronto. Esteja com as vestimentas das bodas. Eu retornarei e me casarei com você, bem aqui nestas terras. E eu levarei você para Chicago, para Outer Drive. E ali é onde você terá um castelo para morar. E toda esta lavação de louça terminará. E coisas então, quando as irmãs ou as primas ouviram a respeito daquilo, elas disseram: sua pobre, boba, ignorantezinha, ora, você sabe que aquele homem não quis dizer isso. Não é isto exatamente o que eles dizem hoje? Como poderia um grupo de santos roladores, um grupo de pessoas que dificilmente pode escrever seus próprios nomes, como eles alguma vez poderiam ser a igreja? Como poderia existir um grupo assim? Mas tudo bem, quando ficamos noivos e sentimos aquele beijo do noivado de Jesus Cristo em nossos corações para tirar os nossos pecados, algo nos diz que ele está voltando novamente. Algum dia ele retornará. Ela trabalhou todo o ano como escrava, economizando aqui alguns 75 centavos, seja o que for que eles davam aqui para o seu pagamento diário, e ela estava economizando seu dinheiro para comprar o seu vestido de casamento, para deixar tudo pronto. Tudo que ela pensava era aquilo, deixar tudo pronto. Ela tem se preparado, aleluia. Ela conseguiu suas roupas de casamento, enquanto suas primas riam e criticavam dela. Finalmente chegou o dia final. Ela se vestiu com seu vestido de casamento. Ficou toda pronta e limpa. E suas priminhas se aproximavam e se inclinavam para ela e diziam: bem, coisinha inocente, ora, você sabe que ele não quis dizer isto. Ele não casaria com uma garota como você. Mas ela se aprontou de qualquer forma. Aleluia. Então foi ficando tarde. E elas começaram a criticar e zombar dela. Ela parou bem na porta, esperando de qualquer forma. E então eles disseram: que hora ele disse que estaria aqui? Disse: ele não disse, mas disse: aqui está o que me disse na noite que ele casaria. Ou me deu um anel de casamento. Ele me disse, será 1 ano desde agora. Portanto, eu ainda tenho 1 hora de sobra. Amém. Simplesmente continuou esperando. Eu tenho 1 hora de sobra, 30 minutos sobrando, 10 minutos sobrando, e elas riam e criticavam dela, e a chamavam de tudo. Mas finalmente, bem naquela hora crucial, elas puderam ouvir a areia baixando, passando por baixo das rodas, os cavalos se aproximando. Que coisa foi ver aquela noivinha
que havia se preparado, saindo pela porta e correndo através da grande coberta, correndo através da grade, coberta por rosas ali fora, e voar para os braços do homem que ela amava, para ser seu marido, e para apanhá-la assim, e se casarem e irem embora. E um dia desses, irmãos, aqueles que estão criticando e dizendo santo rolador, pentecostal e a coisa assim, estamos esperando, nós ainda temos um pouquinho de tempo. Eles dizem, não há nenhuma diferença do que sempre foi. Não se preocupe, temos um pouquinho de tempo sobrando. Naquele momento, ele prometeu que ele estaria aqui, e num desses dias voaremos e iremos embora. Apenas esteja pronto, mantenha-se vestido com a vestimenta de bodas, tire toda a crueldade para fora do seu coração. Tudo o que, ouça, como essa escritura diz aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Compreendeu isto? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Louvado seja Deus. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E então haverá um casamento no ar, num desses dias, naquela doçura após doçura, sim. Apenas fique pronto, mantenha-se pronto, limpe seu coração de todo pensamento mau. Tenha fé em Deus, não importa quão escuro pareça, quantas risadas e críticas, e que digam, você cometeu um erro, mantenha-se vivendo santo e vivendo para Deus, apenas siga em frente, a hora chegará. Nós estamos lendo uma mensagem de 61. Estamos lendo uma mensagem de 61. Nós sabemos que a vinda aconteceu ali para frente. E que o casamento também aconteceu, por quê? Porque o profeta diz na mensagem provando a sua palavra 236, que o casamento acontece aqui. Amém? Quem já leu isso? Mensagem de 64. Provando a sua palavra, ele diz que o casamento acontece aqui. Está declarado. Isso foi a abertura dos selos, depois dos selos. Então qualquer um que venha tomar uma mensagem antes dos selos e dizer, não, mas o Branca disse aqui que o casamento é lá nos ares. E você vai pegar a mensagem do selo e jogar fora? Então vamos lá. Então veja você, ela aparece novamente em Apocalipse 19. Depois destas coisas, depois que ele tinha visto a era da igreja, depois destas coisas, eu olhei e eis uma porta. Agora recorde, João ainda está em Pátimos. E depois dele ter visto todas as eras da igreja passarem, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta, o que é uma porta? Apocalipse 3:8. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, e eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, que pode fechar e ninguém a pode abrir. Ele é a porta, Cristo é a porta. Ele diz, em São João, capítulo 10, eu sou a porta do aprisco, aleluia. E nas velhas regiões, você encontra um pastor guia sua ovelha. Você encontra que um pastor guia sua ovelha, e ele as conta e vê se elas estão todas ali. Então ele deita bem na porta. O lobo não pode entrar sem acordá-lo, ou sua ovelha não pode sair sem passar por cima dele. Quão seguras aquelas ovelhas se sentem por aquele pastor estar deitado na porta. Noé, no Velho Testamento, se colocou na porta da arca. Ouçam, eu vou dizer algo. Ele se colocou na porta e pregou o arrependimento e a justiça para as pessoas que riram dele. E naquela mesma porta que ele estava parado, ninguém podia entrar na arca a não ser por aquela única porta. Não havia senão uma só porta na arca. E há somente um caminho, correto, irmão Striker? Há somente um caminho
para entrar no corpo de Cristo. Esta é a única porta da igreja do Deus vivo. E Jesus é aquela porta, aleluia. Eu sou a porta, eu sou o caminho que guia até a porta. Eu sou a porta do aprisco. Ele disse para esta era da igreja: coloquei diante de vós uma porta aberta. Ele disse isto para a era da igreja metodista. Eles a rejeitaram, entraram na organização, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Agora, depois deles terem recebido santificação, ele disse: colocarei uma porta aberta, que é o Espírito Santo. Através de um Espírito somos todos, como? Batizados em um corpo que é Cristo. Ele deixou esta mensagem diante da igreja metodista e eles se afastaram dela. Eles vieram para a santificação e recusaram o Espírito Santo. Recordam disto? Aquela porta aberta. Como entramos em Cristo? Por um Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Nós entramos, não através de um estreitar de mão, não através de aspersão, mas através de um batismo do Espírito Santo. Somos todos batizados em um corpo e somos participantes daquele corpo. Um batismo do Espírito Santo naquela porta, aleluia. Esta porta fica no céu. Aquela porta, quando ele olhou para cima, ele viu o Senhor Jesus. Apenas observe a parte seguinte disto, aquela porta, o Senhor Jesus. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi foi uma voz de trombeta. Agora, a cena está mudando. João estava olhando para Pátimos e agora ele olha para cima, porque ele vê algo na terra aqui, estas eras da igreja, até as 7 eras da igreja. E então, depois dele ver as 7 eras, depois daquilo, após as eras da igreja terem terminado, ele ouviu uma voz. E ele olhou para cima, em direção do céu, e ele viu uma porta aberta, e a primeira voz soou como uma trombeta, correto? E a cena mudou de Pátimos para o céu. A voz era a mesma voz que andava nos 7 castiçais de ouro. A mesma voz. A voz não muda. Vocês lembram quando nós falamos ontem? Sobre ele vem em nome de 3 filhos. Filho do homem, pisando aqui nessa terra, Jesus em carne humana, Filho de Deus durante as eras. Vocês lembram disso? Ele andando no meio dos 7 castiçais como Filho de Deus, e Filho de Davi no milênio. Mas no entre-meio, entre Filho de Deus, termina a era de Laodiceia ali, como vocês veem no banner, termina a era de Laodiceia. Antes de entrar o milênio, tem uma manifestação ali no meio. E ele diz que entre o Filho de Deus e Filho de Davi, manifestar-se-ia novamente o Filho do homem. E seria Deus em carne humana. Não é Filho de Deus. Deus em carne humana. Lucas 17:30. Precisamos entender o que está acontecendo agora. Qual que é o tempo que estamos vivendo? Por que ele teria que se manifestar? Uma porta aberta. Ele olhou para cima. A pedra da coroa é Cristo. Amém? João teve que olhar para cima. Então depois que você chega no topo da pirâmide, que é a era de Laodiceia, você tem que olhar para cima. E o que está lá em cima? A pedra da coroa, que é Cristo. A voz era a mesma voz que andava nos 7 castiçais de ouro. A mesma voz. A voz não muda, mas a voz, onde estava ela quando ele a ouviu pela primeira vez? Quantos recordam? Na primeira era da igreja, atrás dele. Eu estava em espírito no dia do Senhor, Apocalipse 1, de 1 ao 10, em espírito. Pule diretamente de volta para Apocalipse 1, 10 e 13. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como de trombeta, e soava como muitas águas. E quando me virei para ver, vi aquele que estava sentado no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora, depois dele ter mostrado todo aquele mistério daqueles 7 castiçais de ouro, segurando as 7 estrelas, usando uma peruca branca e assim por diante, seus pés semelhantes a latão, seus olhos como fogo e os símbolos, então ele ouviu a mesma voz, o quê? Falando do céu. E ele olhou para cima e ele viu uma porta aberta, uma porta aberta para o céu.
Como você entra ali? Através de Cristo Jesus, aquela porta, um caminho, nenhuma outra maneira. Qualquer um que se aproximar de algum outro modo é como o ladrão e um arrombador, ou salteador. E na parábola daquele que subiu e estava na ceia das bodas sem uma vestimenta, foi encontrado culpado e amarrado e lançado nas trevas exteriores. Somente um caminho, vindo para a ceia das bodas. E eu creio que preguei sobre isto aqui há não muito tempo atrás. Seja quando for que o noivo, quando um homem se casava nas velhas regiões, ele mesmo tinha que fazer os convites, ele mesmo tinha que fornecer os mantos. Então, quando ele encontrou com este homem ali, ele assentado à mesa da ceia, quantos recordam da parábola? Claro, vocês que leem a Bíblia. E ele encontrou um homem na mesa da ceia sem a vestimenta do casamento. O que é isto? O noivo se coloca à porta, e todos que se aproximam com um convite, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Todo que o Pai tem me dado ou convidado virá a mim. Aqui vem eles, dando seus convites. O noivo viu que todos se pareciam iguais. Esta é uma coisa boa em relação à religião do Espírito Santo dos velhos tempos. Faz com que todos eles se pareçam, sejam eles ricos ou pobres, escravos ou livres, negros ou brancos, machos ou fêmeas. Eles são todos um em Cristo Jesus. E o noivo se colocava na porta e recebia o convite, colocava o manto ao redor desse sujeito. Então o rico e o pobre todos pareciam iguais. Esta é a maneira que é no reino de Deus. Não existe grandes sujeitos e pequenos sujeitos, todos eles são sujeitos. Todos são um em Cristo. Amém. Agora, o que você acha quando o noivo voltou e encontrou um homem assentado ali, sem sua vestimenta de casamento? Disse: amigo, como você entrou aqui? E ele ficou sem fala. Isso mostrou que ele havia entrado por uma outra forma, além da porta. Ele entrou pela janela, ele entrou pela porta de trás, e ele o chamou de amigo. Mostrou que ele era um membro da igreja. Amigo, como você entrou aqui sem a vestimenta própria? Agora Jesus disse isto, ele mesmo. E ele chamou o porteiro, e ele disse: amarre-o, pés e mãos. E ele foi lançado lá fora, nas trevas, onde há choro, lamentação, ranger de dentes. Então, estas são as próprias palavras de Cristo, correto? Ele foi lançado para fora, porque isso provou que sem a vestimenta das bodas, ele havia vindo por alguma outra maneira além da porta. Se ele tivesse vindo pela porta, ele teria recebido a roupagem de casamento. Ouçam isto. Então, se a roupagem do casamento é o batismo com o Espírito Santo, como seremos representados de algum outro modo? A roupagem do casamento é o batismo do Espírito Santo. E aí perguntaram ao irmão Branco, qual é a evidência que a pessoa tenha sido batizada com o Espírito Santo? Ele diz: a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Eita glória! Está ligado com a mensagem. Se vocês lembram aqui, os louvores no início aqui, nós cantamos um cântico com todo mundo aqui, adorando ao Senhor, está dizendo que nós somos o sangue de Cristo. Acho que era um arrebatamento, ele disse: marchando para a glória, exibindo orgulhosamente o sangue de Cristo. Qual é o sangue de Cristo? A mensagem desta hora. Eita glória! Por isso, quando nós cantamos com revelação, sabendo que nós estamos cantando, qual é o sangue de Cristo hoje? O que te dará o direito de estar lá? Aí vem um pastor da mensagem, famoso, dizendo que o irmão Branham ficaria triste, o irmão Branham ficaria envergonhado se viesse hoje aqui e encontrasse o pastor lendo a mensagem dele em cima do púlpito. Vai ler o quê? Pastor da mensagem falando isso. Para mim isso é uma lorota. Continuam em Laodiceia cegos. Foram contaminados porque se organizou, nós lemos aqui no início, organizou-se, morreu na hora, não tem mais. Não tem mais.
Então, fiquemos de trás da palavra, ela vai nos guiar. Não precisamos de mais nada. Se nós tão somente fizermos o que Deus nos chamou para fazer, Deus vai nos guardar, irmãos. Não fique com medo, fique de trás da palavra. Então veja, e se a primeira era da igreja teve que vir através da porta, Cristo Jesus, sendo batizados em nome de Jesus Cristo, recebendo o batismo, vou voltar aqui um pouquinho. Ouçam isto. Então, se a roupagem do casamento é o batismo com o Espírito Santo, como seremos representados de algum outro modo? E se a primeira era da igreja teve que vir através da porta, Cristo Jesus, sendo batizados em nome de Jesus Cristo, recebendo o batismo com o Espírito Santo, colocando a roupagem de casamento, como poderemos vir de algum outro modo? Se você vem através da metodista, através da batista, ou através dos pentecostais, ou a qualquer outra denominação, você será amarrado e lançado nas trevas exteriores. Então fica aí pregando Bíblia. Só pregando Bíblia. Esses dias eu fiz uma declaração, diz assim, a Bíblia, como é que é? Esqueci que eu escrevi esses dias no grupo. Eu disse, a Bíblia é o livro dos livros, né? A Bíblia é o livro dos livros, mas a mensagem é a revelação do livro dos livros. A mensagem é a revelação do livro dos livros. Porque no livro dos livros da Bíblia, há muitos mistérios que foram escritos aí e deixados escritos. Porém, a mensagem é o que vem para revelar os mistérios que estavam aí. Por isso que Deus precisaria enviar um profeta. Por isso que Deus precisaria enviar Apocalipse 10:7. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpria todos os segredos. Aquilo que João ouviu, mas foi-lhe proibido de escrever. Ele viu. É o livro escrito por dentro e por fora. O que foi escrito por fora? Você não vai saber. Mas quando você escuta a voz do sétimo anjo, aí você vai saber. Porque a mensagem do sétimo anjo é a revelação do livro dos livros. Que Deus possa nos ajudar a compreender isso. Então veja, se você vem através da metodista, através da batista, através dos pentecostais, ou qualquer outra denominação, você será amarrado e lançado nas trevas exteriores. Você tem de vir através de Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Aleluia! Amém? Correto. A mesma voz, Apocalipse 21, Apocalipse 1, 10 e 13. Eu quero que você observe. A voz que ele ouviu falando com ele tinha a clareza de uma trombeta. Você conhece o som da trombeta? Ela faz um som agudo. O que uma trombeta significa na Bíblia? Guerra. Distúrbio. Por isso que o profeta disse que cada selo, quando ela era aberta, era tocada uma trombeta. E aí, em sequência, acontecia um distúrbio. Distúrbio. De naturezas aqui na terra. Guerras. Distúrbios. Todas as vezes que você vira uma trombeta soar em uma guerra, no tempo da Bíblia, seu som significava guerra, ou uma revelação, ou algo que aconteceria. Agora depois que as eras da igreja terminaram, e tudo estava pronto o cenário do 4º capítulo aqui, as eras da igreja tinham passado, ele realmente havia deixado a terra, veja você, recordem, a voz que falou com ele, de trás dele, nos 7 castiçais de ouro, a obra estava consumada, e agora aquela mesma voz estava falando em cima no céu. O que foi isto? Ele realmente havia redimido o seu povo, seu trabalho terrestre havia terminado, e ele estava na glória, chamando João, suba até aqui, amém, isso me dá vontade de gritar na véspera do ano novo, que coisa, aí está você, veja, pronto, suba aqui, guerra. Este é o cenário da grande batalha. O povo que rejeitou a mensagem de Deus, rejeitou o Espírito Santo. O mensageiro das 7 eras, aquele que havia rejeitado esta mensagem de sua graça,
não deixou nada, senão o julgamento que estava preparado. Enquanto ele estava se preparando para derramar as pragas sobre a terra, agora, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que está se preparando para acontecer. Cristo, rejeitado, pecadores ímpios, eu vou derramar a minha ira sobre eles. Observe o cenário. Enquanto descemos através da noite, você obterá mais disso e mais o tempo todo. Não podemos colocar tudo aqui. Temos que manter a referência de lugar para lugar. Como esta será uma coisa terrível para aqueles quando a última trombeta soar, e quando a última batalha for lutada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado, e nos colocarmos no trono do juízo de Cristo, lhe será perguntado: por que você não recebeu? O que você fez com a vida que eu te dei? Lhe pedirão para você dar um motivo? E então? Vocês me ouviram cantar aquele corinho? Ou tentar? E então? Quando o grande livro se abrir, e então? Quando aqueles que rejeitaram a mensagem, lhes for pedido para dar uma razão, e então? Se colocará ali de pé, tão certo quanto este livro está escrito. Veja você, se você se colocará ali de pé, e lhe será pedido motivo. Isso nos recompensa, meus irmãos. Irmão, isto cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, nos examinar cada hora do dia. Paulo disse: eu morro diariamente. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Examine-se, porque você não sabe a que horas você será convocado para responder no alto. Agora, ouvir a voz da trombeta, correto? Observe o que João disse. Ele disse aqui na última parte do livro, do primeiro capítulo, primeira voz, era como uma trombeta que falava comigo, disse: sobe aqui, suba aqui, eu lhe mostrarei as eras da igreja na terra. Agora suba aqui, eu quero lhe mostrar algo acontecendo aqui em cima. Veja, Cristo havia deixado a terra então, ele havia subido para a glória, a era da igreja havia terminado, mostrou que o seu espírito havia terminado aqui, e ele havia ido para a glória, e estava falando para João subir, e ele mostrou o que mais estava acontecendo. Suba mais alto. Agora observamos que João, no segundo capítulo, no segundo verso, observe aqui rapidamente, João acrescentou isto: e logo, amém. Se eu agir de modo engraçado, é que eu simplesmente me sinto bem. João acrescentou: logo fui arrebatado em espírito. Quando você ouve a voz de Deus falar com você, algo acontece. Amém. Isto acontece com você assim? Amém. Isso aconteceu comigo há 31 anos atrás, e desde então nunca fui o mesmo. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso me transformou. João disse: logo fui arrebatado em espírito. Que espírito? O Espírito Santo. Fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vejam, João deixou a terra agora. Cristo havia deixado a terra na forma do Espírito Santo, e havia retornado para aquele corpo novamente. Hoje, o corpo está aqui como um memorial, como um sacrifício. Entraremos nisso através do desenrolar do capítulo aqui. Mas o Espírito de Cristo volta para viver na igreja, para viver em nós. Agora, logo que ele mostrou o fim da era e de sua obra aqui, ele subiu até o céu. Ele disse: lhe mostrarei como será depois disto. Depois das eras da igreja, ele disse: João, eu não posso falar com você lá embaixo, porque eu saí de lá, estou mais alto, suba até aqui comigo, amém? E eu vou lhes mostrar o que acontecerá daqui para frente. Que coisa, apanhado na visão, levado para a glória. Sua experiência deve ter sido algo como aquela de Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4. Se você está anotando isso, 2 Coríntios 2 ao 4, Paulo foi arrebatado um dia, em uma visão também. Você sabia disso? Ele viu coisas a respeito das quais não era conveniente falar.
14 anos, nunca mencionou aquilo, vem, mas ouçam a diferença entre elas. O que Paulo viu, ele foi proibido de falar disto, ou dizer isto ao público. Que coisa! Eu não creio que ele pôde fazê-lo, pois uma pequena viagem que fiz um dia, eu nunca me esqueci disto e nunca me esquecerei. Veja, ele viu coisas sobre as quais ele não podia falar. Eu acho que ele não tinha palavras para fazê-lo, embora ele tivesse sido levado ao terceiro céu. Veja, lá em cima no terceiro céu. Quão diferente foi quando João foi tomado. Quando ele viu Jesus, ele disse, escreva num livro o que você tem visto e o dê, e envia de volta às igrejas. E Paulo foi proibido falar. E a João foi pedido para que colocasse aquilo em um livro, para que pudesse ir através de todas as eras. Que coisa! Está revelado. Agora, para ser revelado nesses últimos dias, isso não foi revelado em seu dia. É revelado agora, enquanto seguimos. Amém. Nós viemos até a página 21 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. Parágrafo 124. Vemos? Uma mensagem pregada depois das eras. Cada vez que abrimos a palavra, ela nos fala de uma forma especial. Ele vai nos mostrando o que está acontecendo. Nós temos que entender o processo desse casamento. O processo de casamento é dado como indivíduo. É individual. O processo de casamento se dá aqui. Depois das eras, quando termina a era de Laodiceia, o que aparece no céu? Uma porta aberta. O que aparece em 63 no céu, 28 de fevereiro de 1963? Os cientistas vieram perguntar ao profeta, mas ele não disse nada para eles. Mas para vocês eu digo, é Cristo. Uma porta aberta. E ele disse ainda, por que apareceu só o rosto? Porque o seu corpo estava aqui na terra. Então vemos que na cronologia, tudo se cumpriu exatamente como o profeta já havia predito. Mostrando nas eras a promessa de casamento, a preparação. Dessa vez a mensagem diz assim, falta só uns minutinhos. Mas uma coisa sim, ele vem. Que minutinho é esse que já passou, já há quantos anos? Se nós contarmos desde quando ele pregou essa mensagem, em 60, 31 de dezembro de 1960. Já temos quantos anos aí? 64 anos? Desde quando ele pregou isso aí, que minutos foram esses? Será que não cumpriu? Então, quando nós lemos a mensagem, nós precisamos discernir o tempo em que aquela mensagem foi nos entregue e olharmos onde teve aquele cumprimento. E aquilo aconteceu e sucedeu da forma que Deus havia prometido. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela bênção de ter nos falado de uma forma especial, como sempre tem nos dito. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter tido paciência conosco, para poder compreender o dia e o tempo em que nós estamos vivendo. Dá-nos sabedoria e entendimento a cada dia, ó Pai. Continue nos abrindo a tua palavra, para que tudo que possamos ouvir e entender, e que possa descer até o profundo de nossos corações. Que não mantenhamos a mensagem apenas aqui no intelecto, porque muitos que tinham a mensagem no intelecto, hoje não estão mais no caminho, voltaram para trás, se organizaram e morreram. Mas nós queremos que a palavra desça até o profundo de nossas almas e os nossos corações, e para que desde aí, ó Pai, tome total controle de nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Ajude a cada um dos teus filhos que lutaram para estar aqui, ó Pai, neste momento solene, diante da tua palavra, ó Pai,
tomando cada um a porção que tem necessidade, tomando cada pedacinho de pão aqui diante da tua presença, ó Pai, que é a tua palavra, esse pão fresco, esse pão vivo que tem descido do céu. Ajuda cada um dos teus filhos, ó Pai, que eles possam receber o estímulo de poder te servir em espírito e em verdade a cada dia. Não deixar em momento algum Satanás esmorecer o espírito deles, mas que possamos ser alegres cada vez mais e mais, confirmados com a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Como cantamos aquele louvor, não o que eu fiz, não o que farei, mas é que a graça de Deus fez por mim. Quando Satanás se levantar para nos acusar, que nós possamos cantar a ele, cantar para Satanás, cante para ele. Olha, Satanás, vou cantar um louvor para você. Não é o que eu fiz, não é o que eu vou fazer, mas o que ele fez por mim. Foi a graça dele que foi derramada por mim. Ele sabia de todas as minhas fraquezas, ele sabia de tudo que ia acontecer na minha vida. Não vai ser você que vai tirar-me do caminho, porque mesmo sabendo de todas as minhas fraquezas, ele me escolheu. Ele me escolheu para habitar dentro de mim. Aleluia! Enquanto eles olham aqui no físico, Deus está olhando no espiritual, lá dentro, no que Ele tem transformado a cada um de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito. Dai-nos uma semana cheia das Tuas bênçãos. Dai-nos uma semana, ó Deus, meditando naquilo que recebemos nesse fim de semana. Possa nos guardar, nos livrar de todos os males deste dia que estamos vivendo, Pai. Ajuda-os, ó Pai, ajuda os Teus filhos, abençoando os seus trabalhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias. Conceda-lhes, ó Pai, graça cada dia mais e mais, ó Pai, para continuarmos te servindo em espírito e em verdade. Despedimos, ó Pai, não da sua presença, mas deste momento solene aqui de poder ouvir a tua voz e termos este companheirismo aqui com os nossos irmãos, até mesmo aqueles que estão a quantos milhares de quilômetros distantes de nós, mas conosco aqui em um só espírito, em um só desejo, em um só coração, e o desejo de poder ouvir a tua voz, aprender cada vez mais e mais da sua santa palavra, dos mistérios concernentes ao tempo que nós estamos vivendo. Ó Pai, ajuda-nos, Deus bendito. Nos entregamos em tuas mãos, entregamos nosso espírito, nosso ser em tuas mãos, nossos ouvidos, nossos olhos, para poder ver e ouvir e falar somente aquilo que te agrada, ó Pai. Esta é a nossa oração e os nossos pedidos nesta noite. Cura os enfermos e liberta o cativo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós é sempre uma honra e uma bênção ter todos vocês aí do outro lado, tendo esse companheirismo em torno da palavra do Senhor. Estiveram conectados conosco nossa irmã Ivonete Lopes, de Rio Grande do Sul, irmão Marcelo Estevam, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, Eloá Quenara, Alto Paraíso, irmão Romeu Eisenman, daqui de Ariquemes, irmã Luziane Nunes, São Pedro do Piauí, irmã Keren Apuc, irmão Louise, Tangará da Serra, irmão Roberto Luiz, também, não temos o lugar aqui do irmão Roberto, né? Esteve conectado, Deus abençoe, irmão Roberto, irmão Jailson e família, Paraíba, Deus abençoe, irmão Jailson, irmão Mateus Tudeia, também daqui de Ariquemes, irmão Wesley Weiser, daqui de Ariquemes, irmão João Carlos Veiga e família, Jandira, São Paulo, irmã Mari Lúcia, de Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmã Rose, não lembro de onde que a irmã Rose era, irmã Rose, né, esteve conectada conosco, pastor Ailton Dantas e família, Deus abençoe, né? Esses foram os irmãos, irmão Carlos Gomes também, de Jandira, São Paulo, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Se por acaso passou algum irmão porventura de não citarmos aqui, sinta-se também abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um louvor em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por cada um de nós. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se à vontade para adorar a Ele, com gratidão em seu coração. Desceu de sua glória e veio habitar entre nós.
se tornou servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real.
comprado por um preço do Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A irmã Marilúcia de São Paulo, ela diz assim: nunca mais fui a mesma depois que ouvi a voz dizendo: sobe aqui. Aleluia. Nós também nunca mais fomos mesmos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.